Nos últimos dias eu acabei esta leitura aqui, A Psicologia Financeira. Esse livro me reavivou muitos dos ensinamentos que eu já sabia na área de finanças e de investimentos. E eu quero compartilhar alguns dos pontos principais desse livro aqui com vocês. Então a primeira coisa é algo que eu vejo que as pessoas não fazem, que é ser honestos consigo mesmo e se fazer a seguinte pergunta, o seguinte questionamento: quanto é o suficiente? Quanto de dinheiro é o suficiente para mim viver bem no agora? Quanto de dinheiro é o suficiente para eu ter um futuro digno, sem precisar depender somente do governo, daquela aposentadoria tradicional? Às vezes a gente entra numa seara de querer sempre mais, mas esse sempre mais é realmente para evoluir, para prosperar, para ter abundância, ou esse sempre mais para mostrar para os outros que eu estou bem, que eu estou numa boa? Então essa é uma pergunta que eu te faço e que eu já refleti muito sobre ela aqui na minha vida. E com certeza eu já evitei de comprar muita coisa desnecessária por conta disso e também já fiz grandes movimentos por conta somente dessa pergunta. Então, qual é o valor que sustenta o lifestyle que você quer viver? Se faça essa pergunta. Finanças é muito mais do que números. Finanças é comportamento, é como a gente reage diante das situações. Tem muito a ver também com autoconhecimento, com a gente saber aquilo que vai nos satisfazer, nos autorrealizar. Então, fica esse primeiro questionamento aí para vocês. A segunda coisa que ele fala aqui que eu acho muito legal, que é uma coisa básica e que as pessoas não fazem, é sobre a margem de imprevistos, que é aquela famosa reserva financeira, famosa reserva de emergência. Esses dias eu fiz um post e lá mostra que 80% das pessoas estão endividadas. E isso muito se deve à falta da reserva financeira, que é uma coisa básica, gente, básico do básico de quando eu comecei a estudar sobre educação financeira. Então é ali você ter pelo menos de 3 a 6 meses do seu custo fixo mensal separado numa reserva, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A vida, ela é surpreendente, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Então, atrelado a isso, também tem uma questão que é, na sua empresa, quanto tempo você se sustenta antes de quebrar? Se tiver um retrocesso, se tiver algo na economia que impacte o seu negócio. Essa resenha, digamos assim, sobre esse livro é muito mais para te provocar a fazer um questionamento aí na sua vida, pessoa física e pessoa jurídica, né? Se você é empresária e me segue, e parar para observar o macro, porque às vezes a gente tá ali naquele dia a dia, né? Só tocando ficha, barriga no balcão e vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, mas a gente também precisa pensar estrategicamente, precisa pensar no macro, numa visão de cima, como diz Platão, se distanciar do problema, não só quando tiver problema, mas se distanciar e observar. Opa, quais os ponteiros que eu tenho para mexer aqui na minha vida? Quais os ponteiros que eu tenho para mexer aqui na minha empresa para eu faturar mais, para eu ter caixa, para me sustentar se tiver uma crise, alguma coisa? Então fica essa reflexão aí para vocês.
Se gostaram desse tipo de conteúdo, já me segue aqui, que eu vou trazer sempre conteúdos aqui ligados a organização, gestão, finanças, e me segue aqui para desenvolver a tua inteligência financeira.